Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma Conversa de Sucesso. Aqui no nosso horário, estamos na frequência de 101,3, estamos no site radioguaíba.com.br e a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, Jorge Latino Brum, Luciano Pepão Vargas e Cleiton Lopes. A produção do programa é do Otto Bed, a gerência de jornalismo do Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti. Conversa de Sucesso tem o oferecimento de IBS, Arquitetura e Conservação Predial. Construiu ou aumentou o seu imóvel e não tem carta de habitação, não averbou no registro de imóveis, a IBS realiza esse serviço. Faça uma consultoria com a arquiteta Iara pelos telefones 35 16 7701 e pelo WhatsApp 991 7471 7557. Nós vamos falar hoje de azeitonas de oliveiras. O Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IBROLIVA, é uma associação que reúne toda a cadeia oleícola do Brasil e foi criado para unir os olivicultores brasileiros e demais atores da cadeia oleícola, com a finalidade de promover o desenvolvimento, o fortalecimento e a competitividade da olivicultura do Brasil. Conosco, o presidente do IBROLIVA, o advogado Dr. Flávio Obino Filho. Prazer em recebê-lo aqui, Dr. Flávio. Prazer é todo meu bom dia, Rogério, e aqueles que nos acompanham nas diversas plataformas aí da Rádio Guaíba. Olha, foi uma alegria. A começar, deixa eu fazer uma homenagem para o seu pai. Gostava muito dele, eu ia aqui no banco falar com ele, sempre me recebeu muito bem, gostava muito dele, viu? Tinha um apreço muito grande por ele. Não, mas ele tá aí com 90 anos, né? Com a cabeça maravilhosa. Pois é, isso, né? Ele tá a pleno vapor, administrando os negócios dele diretamente, né? Tem algumas restrições aí por problema renal, faz lá uma diálise 3 vezes por semana, fica preso nos aparelhos, mas a cabeça perfeita, né? Tá muito bem. Essa questão da idade, né, Rogério? Eu convivo aí com o Zildo Demarque, né? Mais de 100 anos, Zildo, né? Há 1000 pelo Brasil. Querido. A gente vê o Vitório Gueno, o Anton Kalbiderman, todos já passando dos 100 ativos, isso é muito bonito. Eu acho que todos eles devem consumir azeite para estar passado dos 100. Uma coisa, azeite, né? Azeite de verdade. Aí é que tá. Podemos começar por aí. Vamos começar por aí. O azeite gaúcho, e basicamente do brasileiro, mas nós estamos aqui o quê? Em torno de 80% da produção? 70% da produção nacional é do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos produtores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Mas 70% aqui, 20%, um pouco mais na Mantiqueira, pegando o norte de São Paulo, sul de Minas e outros menores polos nesses outros estados. Devemos ter hoje, Rogério, em torno aí de uns 700 produtores espalhados pelo Brasil. Aqui nós estamos na casa dos 400, né? Em termos de área, nós temos 70%, mas temos um número menor de produtores, porque na Mantiqueira são propriedades menores, mas nós temos aí também uma capilaridade muito grande em municípios. Só aqui no Rio Grande do Sul temos mais de 120 municípios produção de oliveiras e produzindo, e estão produzindo. Produzindo já azeite, né? Nós estamos fazendo um novo censo esse ano, até para ver quantas marcas nós já temos e quantos produtores, está em torno de 400. Os lagares, que são as indústrias que transformam a azeitona no azeite de oliva, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 31. Já tem 31 lagares? 31 lagares no Rio Grande do Sul. A área plantada crescendo e nós estamos vindo de uma super safra aqui no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, uma super safra no Brasil, e vínhamos de 2 safras frustrantes. Então nós estamos num momento de empolgação. Mas esse é o grande desafio da olivicultura brasileira, é termos uma estabilidade produtiva, né? Não pode ser essa montanha-russa de um ano tem azeite, outro ano não tem azeite. A gente tem o melhor azeite em média do mundo, e hoje eu não minto quando eu falo isso, porque nós fizemos uma opção aqui no Brasil pela qualidade e não pela quantidade. Então nós temos
os lagares, as fábricas mais modernas do mundo, e o cuidado do produtor no processamento, desde a cultura, desde a colheita até a transformação em azeite, é muito grande. As nossas azeitonas são colhidas verdes. Então a gente tem uma queda de rendimento que pode ser até de 100%. Pode ser a metade do que poderia ser transformado em azeite se colhida mais madura. Nós pegamos, a nossa colheita é manual, basicamente manual. A azeitona que caiu no chão é descartada. Diferente de outras opções, que é a espanhola, a opção argentina, chilena, que é de intensivo e sem a preocupação com a qualidade, mas eles têm muita quantidade. Então essa é uma opção que nós fizemos. Por isso eu sempre digo, premiação de azeite brasileiro é uma commodity. Eu não conheço azeite brasileiro que entre num concurso internacional e não ganhe uma medalha. E começa aí a seleção, a qualidade começa aí na colheita da azeitona mais verde do que a mais madura? Não tenha dúvida. Começa nisso, começa no tempo de processamento. Ou seja, nós colhemos e em média ali em 12 horas já se transformou em azeite. Existem polos de produção de azeite sem preocupação com a qualidade, que chega a ficar a azeitona 1 dia e meio, 2 dias e depois é transformada em azeite. Aqui nós temos, essa foi uma opção necessária, não é porque nós queremos ser os melhores do mundo, é porque não temos quantidade e só podemos competir pela qualidade. Aí no início da nossa conversa era sobre essa questão de qualidade. Exatamente. Isso é uma necessidade de ajuste do mercado brasileiro que nós precisamos fazer. A grande maioria dos azeites importados que chegam no Brasil, eles são vendidos nos supermercados como extra virgem, mas eles não são extra virgem, eles são virgens. E o nosso azeite, na sua grande maioria, o produzido no Brasil, é extra virgem. São processos de colheita e produção completamente diferentes que dão azeites completamente diferentes e azeites com qualidades diferentes. O que a gente não pode admitir é que o azeite com defeito, que é o azeite virgem, né, seja vendido como extra virgem. Não só por enganar o público consumidor, porque também tem uma competição desleal. Eu chego numa prateleira de supermercado, vejo lá um azeite espanhol a R$25, os 250 ml, e vejo um brasileiro a R$75, e dos dois está escrito ali, extra virgem. Claro. O consumidor diz, esses brasileiros aí faz 20 anos que começaram a produzir, os outros há 1000 anos tem azeite tem lá, dúvida, por que eu vou escolher o de 75 e não de 25? Isso aqui são azeites completamente diferentes o que estão ali dentro. E essa semana veio a público, né, um laudo oficial feito pelo Ministério da Agricultura num processo judicial. Né? Não foi por rotina do Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura foca muito no controle das misturas de azeite e não foca nesse que, em tese, não tem um problema maior para a saúde humana. Mas, por ser um problema de consumo, o Ministério Público Federal, em São Paulo, ingressou com uma ação contra a Anvisa e contra o Ministério da Agricultura sob a suspeita, e que nós já denunciávamos há bastante tempo, de que esses azeites de supermercados vendidos como extra virgem não seriam extra virgem, seriam virgem. E aí houve uma determinação judicial para que o Ministério da Agricultura fizesse a análise aí, isso é muito importante, Rogério. Até 3 anos atrás, nós não tínhamos no Brasil análise sensorial. Então só tinha análise química. E pela normatização, para classificar um azeite, eu tenho que fazer análise química, ele tem que seguir alguns parâmetros lá. O mais fácil da gente entender é a acidez. Né? A acidez. A acidez, se for superior a 0,8%, ele não é extra virgem. Não é extra virgem. Os nossos azeites brasileiros têm em média 0,1, 0,15 no máximo aí de acidez. Isso tem que constar no rótulo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. E tem uma questão importante. A acidez, do ponto de vista sensorial, gustativo, a gente não sente diferença. Se eu tiver um azeite com 0,1 e um azeite com 0,8, não vai ter diferença quanto à acidez. A acidez, a gente pensa na acidez do vinho, mas a acidez é só uma régua de qualidade. Quanto mais baixa a acidez, provavelmente de mais qualidade é o azeite. Mas além dessa questão físico-química, que quimicamente pode ser manipulado, nós temos a análise sensorial. E o Brasil só começou a fazer análise sensorial há 3 anos. Porque 3 anos? Teve um treinamento de 6 anos das pessoas que fazem essa análise. Análise sensorial. Sensorial. Né? Prova o azeite e aí vê... Porque
o azeite extra virgem não pode ter defeito. Se ele tiver um ranço, um traço de ranço, um traço de borra, um traço de avinagrado, um traço de metálico, ele é desclassificado. Ele é desclassificado. Ele também tem a questão que a gente fala sobre uma característica do nosso azeite também, que é o frutado. Né? O azeite antigo, o azeite velho, vai perdendo o frutado. Né? Então, essa análise sensorial não era feita. Então, os azeites entravam... Quando o Ministério começou a fazer, 90% dos azeites foram desclassificados. Então, 90% do azeite que vinha como extra virgem para o Brasil não era extra virgem. Não era extra virgem. E melhorou bastante a partir dessa fiscalização, mas continua acontecendo. E aí, nesse caso agora, a Justiça determinou que as marcas mais consumidas no Brasil fossem testadas. Então mandou testar o Andorinha, mandou testar o Borges, mandou testar o Carrefour, mandou testar o Galo, o Filippo Berio, e nenhum deles passou no teste. Todos foram desclassificados, são extra virgem só no rótulo e dentro são virgem. E tiveram 2 azeites que não chegaram a ser comercializados, mas que foram fiscalizados, Costa d'Oro e não sei o que de Camões, um português e um italiano, que foram considerados lampantes. O que é lampante? Lampante é de lampião, só serve para acender lampião. É impróprio para consumo. Mas que coisa, e estava sendo vendido como extra virgem. Extra virgem. Então essa é uma luta nossa para que a comunidade, os consumidores entendam, né, a diferença entre os azeites, né? Entre um extra virgem e o virgem. O lampante não pode nem estar na prateleira, né? Mas nós sofremos isso, porque o pessoal diz, eu quero consumir o azeite brasileiro, quero consumir o azeite gaúcho, mas não encontro no supermercado. É verdade, e quando encontro ele é muito caro. Realmente. É que o supermercado é preço. Claro, vamos entender que é preço. Claro, né? E aí a gente tem que entender também que a população... E o nosso azeite, que é um azeite super premium, um azeite brasileiro, ele não é para todo da população. E não vai competir, no preço não tem como competir. Não vai competir, ele só compete na qualidade. Então quem quer qualidade vai pagar mais. Claro. Né? Eu nunca vou ter um preço de um azeite virgem. O que a gente quer é que na gôndola apareça virgem e extra virgem. Nós sabemos que o nosso extra virgem vai rodar muito pouco. Nós não temos capacidade produtiva para mais do que 2% do azeite consumido no Brasil. Então, continuaremos... 2%? Exatamente. Com todo esse crescimento da indústria nacional. E, Rogério, o Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo. Só perde para os Estados Unidos. E o nosso consumo per capita é baixíssimo. São 400 ml por ano de azeite consumido pelo brasileiro. 400, menos de meio litro? Menos de meio litro por ano. Se nós pegarmos aí países como a Itália, 8 litros. Na Grécia chega a mais de 20 litros. Acho que até aqui do lado, a Argentina e o Chile consomem mais ou não? Eu não tenho... No Uruguai, talvez um pouco mais, mas nós temos um potencial enorme aí para crescer, não só do azeite extra virgem de muita qualidade, como desse azeite virgem também. Só a gente precisa ter essa regulação correta. E é importante, tá falando de extra virgem e tal, vamos entender quais são as diferenças. Primeira coisa que eu digo é que quando eu comparo um virgem, né, um azeite de oliva, com um óleo refinado, um óleo de soja, um óleo de girassol, de canola, né? Com um azeite virgem, ou seja, não é um azeite mesmo com defeitos, ele vai ser muito melhor do que o outro. Porque ele vai ser um suco, o azeite é um suco da fruta, e o outro vai ser processado, com processos químicos que tiram o odor, desodorizam, que branqueiam, então tem toda uma interferência química no óleo. O azeite virgem, mesmo não sendo extra virgem, ele tem vantagens do ponto de vista cardiovascular. Ele diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, enquanto o outro lá é só uma gordura saturada, sem ácidos oleicos, que faz mal à saúde. Então sempre vai se optar por um azeite virgem em relação a um óleo refinado. E vai ter preço diferente. O óleo refinado deve ser, uma garrafa de 250 ml deve ser R$8. Esse outro azeite virgem, R$30, R$25, né? Mas aí é aquilo, eu quero um produto saudável, eu vou procurar. Mas aí quando eu comparo o virgem com o extra virgem, além dessas diferenças que nós falamos sensoriais, na análise físico-químico, tem as questões das propriedades.
Na questão cardiovascular, os dois funcionam bem, mas depois nós temos outras questões. Tem, além do sabor, né? Eu não vou estragar uma comida com um azeite que eu, pelo menos, com ranço, claro. com borra. Mas no caso especificamente do extra virgem, nós temos hoje estudos, né, que em função dos bioativos que estão dentro do azeite extra virgem e que não estão no virgem, em função da riqueza que a gente tem em polifenóis e em antioxidantes, né, o extra virgem tem um reflexo no trato cerebral. Hoje temos estudos de que Parkinson e Alzheimer são retardados se tiver uma dieta baseada no azeite extra virgem e não no virgem. O virgem não vai adiantar nada. Importante esse detalhe, o detalhe do extra virgem. E já que nós estamos falando em questão de... É mito tomar uma colherzinha de azeite de manhã faz bem? Extra virgem. O shot do azeite extra virgem. Alguns nutricionistas fazem isso. Faz bem. Mas eu não preciso tomar ele de uma vez só. Eu posso distribuir aquilo nas minhas refeições. A refeição, né? Então, mas ajuda. Né? Não vai ser contrário, mas não tem o porquê de ser em uma única vez. É só se eu não tiver condições realmente durante o dia. Não, mas uma colherzinha. Rogério, estou aqui com a minha mochila, eu tenho sempre o meu azeite na minha mochila, porque eu estou aqui no centro, como nós estamos no centro de Porto Alegre, eu vou num buffet e o restaurante oferece um azeite que, na melhor das hipóteses, é virgem. Eu levo o meu extra virgem e uso no restaurante o meu azeite. E um dos outros... Não precisa pagar rolha. Não, ainda não precisamos pagar rolha, né? Não, é porque esse é um ponto bom, da rolha e do vinho. O vinho, nos restaurantes, o proprietário ganha com vinho. Claro. No azeite é custo para ele. Claro. E sendo custo, ele faz opção pelo mais barato, que não é o de maior qualidade. Sem dúvida. Tem alguns restaurantes que hoje já adotam azeites extra virgem, azeites brasileiros, azeites gaúchos, mas eu levo sempre o meu. E uma outra diferença é da saciabilidade. Eu sei isso porque eu sou quase um hamster aqui de laboratório. Sim. Às vezes eu esqueço o meu azeite. E aí eu vou aqui num buffet, no centro, e eu sempre como uma salada antes de comer a proteína ou o carboidrato. E aí eu como a minha salada, e como eu não levei o meu azeite, eu não coloco azeite, só coloco um sal. Eu como muito mais depois a proteína e o carboidrato. Porque, e se eu tivesse colocado um azeite lá do balcão, eu também comeria muito mais. Porque ele não tem a propriedade do extra virgem, e aí é só o extra virgem, de saciar o corpo. Então, quando eu tô com o meu, eu coloco primeiro na salada e depois eu como muito menos. Por quê? Porque ele tem essa função. Eu costumo dizer que ele é uma caneta natural. Hoje está tão na moda as canetas, né? Para administrar a saciedade, ele administra. E na questão intestinal também, no todo o trato intestinal, o extra virgem tem uma função que o virgem não tem, e a questão anti-inflamatória. Aí então é básica que o extra virgem. Então, por isso a gente diz, olha, eu estou comprando o extra virgem para fazer uma dieta do Mediterrâneo, para minhas questões de saúde, pensando nos polifenóis, pensando nos antioxidantes, e eu não encontro isso no virgem. Só encontro no extra virgem e por isso os preços são diferentes. Tá. Então, essa questão que nós estamos falando aqui do mercado, a produção é muito pequena ainda para atender essa demanda, digamos, de uma compra de uma grande rede. Vamos pegar o Zafari, por exemplo, né? uma grande rede. A demanda ainda não consegue... Na verdade, nós não temos e nunca vamos conseguir abastecer o mercado brasileiro de azeite. Mesmo que a gente faça alguns produtores façam opção de quantidade, não se preocuparem, nós não vamos. Olha, nós temos uma área enorme aqui no Brasil, mas nós já somos um pouco heróis de produzir azeitonas no hemisfério sul, porque ela é do Mediterrâneo. Aqui nós temos tudo que a oliveira não gosta. Umidade. Temos fungos que não tem no Mediterrâneo, então o custo é muito maior. O solo é fértil, a azeitona, a oliveira está acostumada a guerrear para sobreviver. Aqui ela vive muito, a gente tem que fazer correções. Não só aqui no Uruguai, na África do Sul e na Austrália, que são os novos mundos do azeite, que produzem azeites maravilhosos, mas com muita dificuldade para produzir. Então nós nunca vamos, mesmo quadruplicando, aumentando em 20 vezes que seja a área, nós não temos... Não vamos atingir a produção necessária para o Brasil como consumidor, porque nós achamos que hoje é uma questão cultural. Nós temos só 400 ml de azeite no Brasil, por questão econômica, claro, né? Mas também por questão cultural. E eu sempre digo, é um caminho sem volta. Quem prova o azeite de verdade, o extra virgem, não consegue mais
trabalhar com virgem. E quem prova o virgem não consegue mais trabalhar com óleo refinado. É óleo comum aí, né? Não tem você temperar uma salada de tomate, alface, enfim, uma salada verde aí, com óleo, o óleo de soja e o azeite, você vai notar no momento que ela entra no teu sistema gustativo aí. Você acaba nota, com a salada, botar um azeite refinado, um óleo refinado. Óleo. Aí a gente tem essa questão de consumir. Eu mesmo, se eu coloco um virgem em qualquer comida minha, eu estrago. Para mim, para o meu paladar, eu estrago a comida. Porque a gente tem muito essa associação, né, da salada com azeite. Né? Claro. E no mundo europeu, no mundo mediterrâneo, e aqueles que apreciam e consomem o azeite, a gente finaliza tudo com azeite. Claro, tudo com azeite. Claro. Eu, por exemplo, faço um assado de cordeiro, faço um vazio. Sim. Quando eu sirvo na mesa, eu finalizo com azeite. Tem alguns azeites, por exemplo, um coratina, que é um azeite mais amargo, ele combina. Uma moranga, eu vou finalizar sempre com azeite. Um caldo, um feijão, né? Um doce, uma sobremesa, uma mousse de chocolate, combina com azeite maravilhosamente. Olha aí. Eu não sabia. Quem não conhece, nunca provou o azeite numa sobremesa, eu acho que a sobremesa inicial é pegar uma colher, botar meia colherada de um doce de leite. Doce de leite, né? Uma doce de leite de verdade. Tem uns doces de leite que também não são de verdade, que brigam com azeite. Mas vamos pegar aqui um bom azeite gaúcho, ou um doce de leite gaúcho, ou um doce de leite do Uruguai, né? E bota a metade da colher com o doce de leite, a outra metade com o azeite. Esse teste. Coloca tudo dentro da boca, né? A primeira sensação que a gente vai ter é a da ponta do doce. Em seguida vai chegar o frutado do azeite. Olha aí. Aí quando eu engolir isso, vai vir um amargor do azeite, né? E depois disso, o doce misturado com azeite vai turbinar a picância. Eu vou tossir, porque eu vou sentir uma picância como se estivesse comendo uma pimenta. Então eu tenho o doce, tenho o amargo, tenho o picante, tenho o frutado em uma colherada. Então, eu vou experimentar isso. Eu tenho um doce, um Conaprole lá em casa, que é muito bom, e tenho ali da Estância das Oliveiras, tem aquele potezinho de louça bonito, né? Rogério, com certeza tu vai... Eu quero experimentar isso, vou fazer. Tu está usando 2 produtos de primeira linha, pois né? E vai ter uma sobremesa espetacular. Eu quero experimentar então, isso a gente não... E quando a gente compara com vinho, né? O vinho eu pago, vamos lá, R$150 por uma garrafa de vinho. E eu acabo com ela, né? Naquele momento, eu abro e consumo. O azeite, eu vou pagar metade e eu vou usar ele por um bom período, mas esse é um outro ponto. A gente tinha o costume aqui, eu sou dessa época, talvez tu lembre, chegavam aqui em Porto Alegre, nos empórios, e a gente achava o máximo, né? Um azeite galo de latinha vermelha. Sim, galo de latinha, vermelha. Claro. E chegava um francês também, acho que era Puget o nome, eu não me lembro bem, que também eram umas latinhas bonitas. E a gente achava aquilo maravilhoso. E eu me lembro que na minha família a gente abria o azeite no Natal e a gente guardava para Páscoa. Olha só. Ele já era um azeite que era uma porcaria. Aqueles azeites hoje, acho que nem virgem eles eram, né? Mas a gente tinha a ignorância nossa. Claro, não conhecíamos. E depois de abrir o azeite, ele perde as qualidades muito rapidamente. Claro, ele tem uma vida útil, né? O azeite. Assim, então, o azeite, olha, depois de aberto, 1 mês no máximo, assim, porque ele já vai, a cada dia ele vai piorando. Então, e também a questão do frescor. Quando a gente fala dos azeites importados, existem algumas situações que eu até acredito que o azeite saia da Europa extra virgem. Deve ser exceção, porque os distribuidores, os engarrafadores, eles compram o que é mais barato lá o que eles não estão usando na Europa, que é azeite velho, que está lá num tanque. Isso é um outro problema. O azeite importado, a gente está ali, data em que ele foi envasado, mas não tem a data que ele foi produzido. E o azeite, na melhor das hipóteses, ele dura 2 anos. Tem algumas variedades que vão mais longe, outras vão menos, né? Então a gente não sabe. O máximo é 2 anos, né? Se nós pegarmos aí, em média 2 anos, depois de 2 anos de produzido, não de invasado, de produzido, ele já não é o mesmo azeite. Tem algumas variedades, eu falei da coratina, a coratina é muito estável, ela vai mais longe. Tanto que na Itália, a coratina é uma ressuscitadora de azeites. O azeite está ruim, está envelhecido, eles pegam a coratina,
misturam no azeite e o azeite ressuscita. Eles chamam lá na Itália disso, porque ele é muito estável. Tem, por exemplo, a arbequina, que é uma que caiu no gosto até do brasileiro, porque ela é mais suave, ela dura bem menos, ela dura uns 18 meses. Então o azeite, diferente do vinho, que envelhece, o azeite estraga. Então e essa é uma grande vantagem que nós temos em relação ao importado. Nós colhemos até abril, em abril o consumidor já tem acesso ao nosso azeite. Lá, vamos imaginar que seja um azeite da mesma qualidade. Ele vai ser comprado na Europa, eu vou ter que botar ele num container ou num navio-tanque. Claro. Já vou comprar um azeite que não é da primeira qualidade, mas vamos lá que ele veja. E ele vai atravessar o Atlântico tomando sol. Tem que mudar o sabor, não tem como. Na linha do Equador, a temperatura vai a mais de 60 graus. Olha só. Não tem como resistir. E não pelo preço, os containers não são refrigerados, não tem manta. E chegam aqui, essa distribuição que é feita pelo interior do Brasil, ou mesmo nos depósitos dos supermercados, a gente sabe que não tem o cuidado que nós temos aqui, e essa é a grande vantagem. O cara compra por um site aí, um azeite brasileiro, o produtor tem ele estocado em boas condições e faz chegar em 2 dias, um dia ou na hora para o consumidor. Então é um produto fresco, frutado, novo e que não sofre isso. Por isso que não tem como concorrer em termos de qualidade, principalmente no Brasil, o azeite importado e o azeite nacional. Nós estamos conversando com o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o advogado Flávio Obino Filho. Doutor Flávio, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que alguma coisa que nós não conversamos, o senhor nos dê um recado aí do nosso azeite, que está nos orgulhando muito, o azeite brasileiro. O azeite brasileiro, né, então, como eu digo... Premiadíssimo, né? Ele é... Essa barreira da qualidade nós ultrapassamos. Né? Em qualquer concurso internacional a gente ganha. Se nós pegarmos o Mário Solino, o Flosole, que são os concursos, estão lá os azeites brasileiros, estão lá os azeites gaúchos. Essa é a grande vantagem de poder consumir imediatamente, e o que a gente está pleiteando aqui é que se tenha mais oportunidades de fazer com que a população tenha acesso e que não tenha essa concorrência. Rogério, a gente faz alguns trabalhos aí onde a gente coloca o azeite ruim e o azeite bom e pergunta qual é o bom e qual é o ruim. 75% da população que está acostumada com o azeite ruim, ela diz, não, esse é o bom. É ao contrário. Porque que o nosso cérebro fica com essa memória. Essa memória. Claro, esses dias numa feira lá, eu estava falando com uma senhora, ela disse, esses azeites têm tudo o mesmo gosto, aí amargo, picante, bom, são qualidades. Mas eu não sinto em nenhum gosto de azeitona. Eu disse, não, em todos a senhora está sentindo gosto de azeitona. Porque o gosto de azeitona que a senhora refere deve ser da azeitona em conserva que a senhora come. Se a senhora achar esse gosto num azeite, pode ter certeza que ele está estragado. Porque essa é uma característica do azeite estragado, a oxidação. Né? Mas a gente não, é uma questão cultural. Nós estamos fazendo aí um trabalho, Rogério, de cultural, né? De divulgação. Nós vamos provavelmente iniciar uma campanha de consumo do azeite nacional aqui e mostrando as diferenças do nosso azeite do azeite importado. O trabalho feito pelo Ibroliva também é de muita pesquisa. Nós estamos investindo em pesquisa, porque não adianta ter o melhor azeite do mundo, né? E não dizer. E não ter o azeite para vender e não dizer que temos. Então nós temos que, na pesquisa, resolver esse problema da instabilidade produtiva. Nós temos que ter essa estabilidade. E aqui esse ano vai ser um ano muito complicado, com as previsões aí de chuva, já tivemos muita chuva. Então, esse é um desafio e nós estamos pesquisando muito com a ajuda, inclusive, de financiamento do CAF, do Banco Latino-Americano de Desenvolvimento para a América Latina, com a ajuda do Conselho Oleícola Internacional, para que tenhamos, então, vencido também esse desafio. E acho que temos um horizonte aí de muito bom projeção de qualidade, de reconhecimento, uma indústria verdadeira da produção do azeite. Muito bom. Nós ouvimos o advogado Flávio Obino Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Ibroliva. Doutor Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que os nossos ouvintes gostaram, estão cada vez ficando mais interessados no nosso azeite. Você ouviu Conversa de Sucesso, o oferecimento de IBS Arquitetura e Conservação Predial, telefone 3516-7701 e 991 747157. Final de programa, temos um novo encontro segunda-feira às 5h30 com o programa Agora. Você ouviu Conversas de Sucesso.